Você aprendeu aqui que mentores não são conselheiros e nem tampouco amigos. Os seus amigos, os verdadeiros, eles fazem de tudo para te deixar confortável. Os seus mentores fazem de tudo para te incomodar, tirar você da zona de conforto, para que você chegue onde você deve chegar, para que você não pare no meio do caminho, para que você não assimile a facilidade e faça dela a sua vida. Porque onde há facilidade, normalmente tendemos a parar. Imagine então um deserto e a pessoa encontra um oásis. Ela chega no oásis, o que é que ela faz? Ela para. Porque ali tem água, porque ali tem sombra. Mas se você para ali, você não atravessa o deserto. Você não chega do outro lado. Então, às vezes, é preciso ter mentores que tirem você da zona de conforto, para que você descubra que há algo além daquele momento de tranquilidade, de calmaria. Porque só é possível, irmãos, só é possível viver o extraordinário quando você está disposto a sair da zona de conforto. Diga para o seu irmão, você está ouvindo isso? Tem gente que está dormindo aí, irmão. Preste atenção. Está ouvindo isso? Pastor, tá legal, tá tranquilo. Pois é, se você quiser parar aí, você pode. É uma escolha sua. Mas acredite, só os que continuam, só os que avançam, é que desfrutam do melhor. Amém? Você entendeu, sim ou não? Então, o que é a mentoria hierarquizada? Evidentemente, que é o ensino com ordem. Quando eu digo para você, irmãos, no reino de Deus, tudo se processa por ordem, tudo se processa por ordem. Eu estou me referindo a quê? A organização e hierarquia. Nada que Deus faz, nada é sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus cria tem propósito, inclusive você. Por essa razão você tem que descobrir qual é o seu desígnio. Por essa razão você tem que descobrir qual é a sua missão de vida. Porque então, se você não descobre isso, você vai estar resumido à definição de um trabalho. Pergunte para essa pessoa, quem é você? Quem é você? Pergunte para essa pessoa o que você nasceu para ser. Tem gente que ainda não sabe. Não descobriu o seu desígnio, não descobriu sua missão. Não sabe o que veio fazer aqui. Então Deus coloca na nossa vida mentores para que isso fique claro. Tudo bem, irmãos? Então vamos aqui ver alguns textos. Eu separei alguns textos. Obreiros, atenção, por favor. Eu preciso que vocês ajudem. Separei alguns textos para que vocês anotem, sublinhem, marque de alguma maneira, para que esse ensino de hoje possa fazer diferença na sua vida. Então seja bem rápido aí de endereço, os obreiros vão ajudar. Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10. Não tenha vergonha, tiver dificuldade, só levanta a mão que eles correm até você e te ajudam para ser rápido. Mateus 10, verso 24 e 25, diz: não é o discípulo, o quê? Mais ou maior do que o seu mestre. O discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Ele diz: basta ao discípulo, atenção, ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Chamaram a Beelzebu ao pai de família, quanto mais
aos seus domésticos. Então, atenção. No ensino, Jesus disse: atenção, o discípulo não é mais do que o seu mestre. Discípulo, quem está aprendendo, ele não é mais do que o seu mestre. Gravou isso? Lucas capítulo 6, verso 40. Olha o que o Senhor Jesus diz nesse texto. Lucas 6, 40. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito, todo discípulo perfeito, ele será o quê? Como o seu mestre. Eu esqueci de dizer, estou lendo aqui na versão corrigida fiel de Almeida, tá? Será como o seu mestre. Ele diz, o discípulo não é superior ao mestre, mas se ele conseguir ser perfeito, ele vai ser como o seu mestre. O último texto que eu quero que você marque, e é importante que você marque mesmo, tá, irmãos? Evangelho de João, capítulo 13, verso 16. João 13, 16. Jesus disse: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, no contexto geral aqui do ensino, ele diz: aquele que está sendo mentoreado, ele não é maior do que aquele que lhe ensina, do que aquele que lhe discipula, do que aquele que lhe treina. Você está entendendo, sim ou não? Está claro isso? Não é maior. Se ele quiser ser perfeito, ele é como? Ele é como? Parâmetro. Ele é como aquele que lhe ensina. Mas eu preciso que você entenda que Jesus não está colocando um limite do que você é capaz ou não é capaz de fazer. Aqui não está se tratando de obras. E eu quero que fique claro isso para você. Veja aí no capítulo seguinte, João 14, verso 12. João 14, verso 12, Cristo Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, o quê? Também fará o quê? As mesmas obras, ou fará as obras que eu faço. E o que mais? Fala, gente. E fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. O sentido de dizer eu vou para meu Pai está dizendo: olha, já que eu vou para o meu Pai, eu deixo com você a autoridade, eu não vou fazer mais, quem vai fazer agora é você. Então, por favor, entenda isso que é importante, muito importante. No sentido de fazer, você tem como fazer maior do que o seu mestre, do que o seu tutor, do que aquele que discipula você, do que aquele que mentoria você. Dá para fazer mais. Diga para o seu irmão: dá para fazer mais. Mais e maior. Dá para fazer. Mas no sentido de ser, ele diz: não tem como. Você consegue fazer, mas no sentido de ser, não tem como. Pastor, eu não entendi. Anote uma coisa, irmãos. Eu tenho ensinado ao longo dos anos. Às vezes você perde coisas importantes porque você não consegue manter sua atenção na palavra. As crianças são bênçãos, irmãos. Crianças não atrapalham culto, não, irmãos. Eu gosto quando tem criança na igreja. Mas você precisa estar atento à palavra. Amém? Não deixe sua atenção desviar, não. Amém?
Olha para o seu irmão e fala assim: toma jeito. Amém. Eu tenho ensinado ao longo dos anos que o ser, ele tem primazia, tem prioridade sobre o fazer. É mais importante no reino ser do que fazer. Não é que fazer não seja importante, é importante, mas ser é mais. Porque fazer pode se tornar rotina. Fazer pode se tornar algo automático. Você faz, repete, você cria memórias musculares, cognitivas sobre aquilo, e você consegue repetir aquilo depois de um tempo com muita facilidade. Por exemplo, nós aqui da obra, nós temos rotinas na igreja, já sabemos o que fazer, já chegamos, cada um já vai para a sua obra, já faz o que tem que fazer, e aquilo para nós se torna algo praticamente automático. Mas não é porque alguém faz que essa pessoa também é. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu consigo fazer, você consegue fazer. Você talvez consiga decorar alguns trejeitos meus. Você talvez consiga decorar alguns vícios de linguagens que eu expresso. E vir aqui e falar igualzinho eu falo. Isso é fazer. Mas ser fala de essência. Fala de algo que não dá para imitar. Fala de algo que é pessoal. Fala de algo que é íntimo. E ele está dizendo claramente: ei, discípulos, não foquem em querer, ser aquela pessoa. Você tem que ser quem você é. Mas você pode fazer as mesmas obras, e pode até fazer obras maiores. Está claro, irmãos? Está bem claro isso para você? Sim ou não? Por que isso, pastor? Porque ao longo das décadas, as novas gerações de cristãos têm tomado, não todas, por favor, eu tenho uma mania de generalizar, e às vezes a pessoa entende que eu estou falando literalmente, não são todos, mas uma boa parcela de cristãos das novas gerações tem perdido a essência de ser cristão, ser crente. A pessoa se acostumou a fazer. Então ela vem na igreja, ela pega a Bíblia, ela se levanta, ela bate palma, ela diz amém, ela diz aleluia, diz glória a Deus. Ela até ajuda na obra com ações e doações. Mas isso, queridos, precisa ser colocado na ordem que o reino de Deus estabelece. E a ordem que o reino estabelece, hoje está difícil. Hoje está difícil a atenção aí. A ordem que o reino estabelece é sempre essa: o ser primeiro, o fazer como consequência. Porque quando eu sou o quê? Servo. Quando eu sou o quê? Filho. Quando eu sou o quê? Adorador. Quando eu sou o quê? Crente. O fazer é consequência disso. Amém? É natural. São frutos gerados naturalmente pela ação do Espírito Santo. Não dá para esconder. É luz que tem que brilhar e acabou-se. É sal que tem que salgar e acabou-se. Amém? É natural. Mas se você inverte a coisa, se você se preocupa em fazer sem ser,
você quebra uma lei do reino de Deus. Então, repetindo, no reino de Deus, o ser tem prioridade sobre o fazer. Você está entendendo que não tem que fazer? Se entendeu isso, está errado. Temos que fazer sim, mas fazer por consequência do ser. Amém? Está claro isso? Está claro isso? Quando isso está claro na vida do crente, ele não tem problema de hierarquia. Só tem problema com hierarquia quem não entende isso. E eu queria falar para você que está assistindo, acompanhando essa mensagem. Ô meu irmão, minha irmã, se você quiser abençoar o nosso ministério, tem uma forma muito especial. Eu estou pedindo a todos aqueles que me ouvem, se inscreva no nosso canal, compartilhe essas mensagens com quantos você puder. Você acredita que essa é uma orientação que poucos atendem? Compartilhar as mensagens, me ajudar a semear, a espalhar essa mensagem. Faça isso você. Se inscreva no canal, compartilhe as mensagens. Seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.